Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não me canso de fazer. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Amém. Segunda, ele está feliz com você? Amém. De vez em quando eu ouço alguém pensar em voz alta, tem esse outro lado. Eu digo, tem esse outro lado. E é por causa desse outro lado que nós estamos aqui, né? Nós queremos de fato viver o que ele tem de melhor, o que nos alegra, mas também queremos deixar um sorriso no seu rosto. É uma alegria estar aqui com vocês e poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor, especificamente num assunto tão importante como esse, o de família, né? Eu entendo que, depois de Deus, família é o nosso maior valor. E ver essas igrejas se mobilizando já nos primeiros dias do ano. Eu confesso que eu não acreditei que ia ter gente, né, nos primeiros dias do ano, assim, tão empolgadas. E eu fico feliz demais, feliz por poder repartir algo da parte de Deus. Eu creio que eu tenho a palavra de Deus que vai te abençoar. Antes de entrar nessa palavra e compartilhar aquilo que eu tenho, eu queria só encorajar alguns de vocês. Além de pastor de uma igreja local, estou há quase 3 décadas no ministério pastoral. Eu gosto de dizer que meu principal chamado, como pastor, eu sirvo uma igreja local. Mas o meu principal chamado é servir o corpo de Cristo através do ministério de ensino da palavra. E nesse ministério de ensino, uma das principais ferramentas que Deus tem nos dirigido a trabalhar é usar a literatura. E a gente conseguiu trazer um pouco, né? Não temos muitos títulos, hoje é o último dia, eu brinco que já está em fim de feira, né? Mas a gente conseguiu trazer alguns livros que vão estar à sua disposição no final da reunião. Um deles é o que eu tenho chamado de a obra da minha vida, é o livro Graça Transformadora. Eu gastei quase 5 anos preparando esse material, né? Nenhum outro dos 23 livros que eu escrevi e publiquei até agora eu dediquei tanto tempo estudando, orando, pesquisando, meditando, consultando outros mestres, como fiz com esse material. Eu acredito que é uma das maiores chaves para a frutificação da vida cristã. Paulo diz em Colossenses 1,6, o evangelho está crescendo, né, prosperando entre vocês. Ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O entendimento correto da graça faz toda a diferença. Eu sei que o tamanho do livro assusta alguns. São 416 páginas. Todo dia o irmão falou para mim, pastor, por que 416 páginas? Eu falei, porque eu resumi. Aí ele ficou me olhando sem acreditar, tipo, tá de brincadeira. Eu falei, o pior que não. Eu falei, mas livro grande a gente faz que nem dívida grande, paga parcelado. Então você não precisa ler à vista, de um dia para o outro, né? Nós dividimos o assunto em 20 capítulos, cada um com começo, meio e fim. No final de cada um deles tem uma recapitulação para te ajudar, né, no processo. E junto com o livro vem um curso online. Então cada um dos capítulos virou uma aula. Nós temos mais de 10 horas gravado, né? São 20 aulas. Então se você tiver dificuldade mesmo de ler, a gente tem uma outra ferramenta para te abençoar, que é o curso. Se você quiser, pode usar os dois. Esse material tem chegado nas livrarias, foi publicado pela editora Vida, a R$ 69,90. Eu vou disponibilizar ele para vocês aqui. Os primeiros 100 e poucos que adquirirem, eu acho que, considerando que normalmente é um por família, não por pessoa, deve dar aqui para todo mundo, eu vou dar de presente um outro livro que me abençoa demais. É o livro De Dentro para Fora. No início do ano passado, no início do ano retrasado, que acabamos de virar, né? No início de 21, eu fui muito abençoado por esse livro. O Espírito Santo falou comigo, quando você for promover o Graça Transformadora, promova esse livro. Então, esse aqui nós vamos dar de presente para quem adquirir o primeiro, tá? Esse livro chega nas livrarias a R$ 34,90. Quer dizer, só aqui tem mais de R$ 100. Hoje nós estamos dando os dois juntos por 40, parcelado em até 12 vezes de uns R$ 3, sem juros, ok? Então você pode, é sério, tá parcelando qualquer valor de livro lá, porque a nossa intenção não é fazer comércio, é te abençoar. Eu não ganho nada com a venda dos livros, a pequena margem que nós temos na venda direta ajuda ainda o nosso ministério. E tem também ali
alguns exemplares do livro do meu filho, Israel Subirá, Mate o Dragão, a batalha pela pureza sexual. Acredito que essa ferramenta também vai te ajudar bastante. Se você achar que tem liberdade para isso com o vizinho, só se você realmente acreditar que tem liberdade, fala para ele, deixa Deus te usar, vaso. Me dá um livro desse de presente no final. Vai que cola. Queridos, nesses dias, nessa semana, ministrando sobre família, a gente tem abordado vários assuntos. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor tem um assunto de preferência? Eu digo não, né? Eu escrevi um livro intitulado Propósito da Família, infelizmente eu não tenho ele aqui. Nele a gente fala primeiro de família, depois do matrimônio. Recentemente, em 2021, eu acho, eu digo nós porque esse eu escrevi junto com a minha esposa Kelly, publicamos um outro livro intitulado Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Também não temos esse material aqui, mas são duas indicações que você depois pode adquirir online. Então, eu amo falar de família no sentido geral, eu amo falar, né, a respeito de casamento, eu amo falar a respeito sobre, né, de criação de filhos, mas nessa noite, Deus me deu uma palavra muito específica para compartilhar com vocês e eu vou mexer no assunto de casamento. Aqueles de vocês que ainda não são casados, quando eu falo ainda, estou falando daqueles que estão orando por isso. Talvez você está naquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou talvez os anos foram passando, você já migrou para outro versículo do desespero, que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, já está aceitando qualquer coisa, né? Eu quero inspirar a sua fé. Para aqueles de vocês que não planejam, eu não quero que você deduza que o que eu vou falar não tem utilidade. Não, pastor, eu sou um solteiro resolvido, ou um viúvo, né? Ou me converti já divorciado, estou bem assim, porque tudo o que nós entendemos da palavra de Deus não ajuda sobre família, não ajuda diretamente apenas a nossa família. Mas nós somos instrumentos que Deus quer usar para ajudar outras pessoas. E talvez aquilo que você vai ouvir possa te ajudar a ajudar alguém mais. Então, eu não sei qual é a razão pela qual Deus me deu uma palavra tão específica, mas eu tenho certeza de que há um propósito nela, e no final nós vamos orar, não apenas no foco da palavra, pelas famílias em geral, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 2, e nós vamos ler juntos do versículo 1 ao 11. Antes de ler o texto, eu queria dar meio que um feedback, um pano de fundo, né, a respeito de como Deus, na verdade, me trouxe essa palavra. Às vezes eu tenho essa mania de trazer um background, um pano de fundo aí sobre a origem de algumas mensagens. Eu e Kelly nos casamos há 27 anos atrás, em novembro de 95. Eu já estava no ministério pastoral quando casei, e eu lembro que nós tínhamos apenas 1 mês e meio de casado. E nós iríamos celebrar uma cerimônia de casamento de um amigo nosso em outra cidade do Paraná. Mas o dia antes, a sexta-feira, o dia antes da viagem, Kelly e eu fomos visitar uma família da igreja, um casal da igreja. A ideia era apenas almoçar juntos, era uma visita social, né? Não nos chamaram por nenhum problema específico, nem a gente se posicionou, era apenas aquela coisa, estar junto com amigos. E algo surpreendente aconteceu, nunca vi isso antes nem depois. Mas a verdade é que eu nem lembro se a gente almoçou. Porque quando nós estávamos perto de almoçar, uma bomba estourou. E nós descobrimos que aquele casamento vinha sendo, né, apresentado apenas como uma fachada. Havia adultério das duas partes, múltiplos, agressões. A coisa estava mais feia do que a gente podia imaginar. E o negócio estava tão feio, que nós começamos a ministrar aquele casal perto do meio-dia, por isso que eu digo que eu não me lembro se a gente almoçou. E nós saímos da casa deles 00:30. Agora, a situação estava tão difícil que quando nós saímos, Kelly e eu, no dia seguinte pela manhã, iríamos viajar para o norte do Paraná. A gente morava mais ou menos no centro-oeste, estavam umas 4 horas pelo menos de viagem, para fazer aquela cerimônia de casamento. Eu ficaria no domingo para pregar na igreja, voltaria só na segunda. E nós ficamos com medo
de até a segunda-feira, quando a gente voltar, o casal, um dos dois se matar um ao outro. Então a gente tomou a decisão, nós falamos, olha, nós vamos continuar trabalhando com vocês e não vamos perder vocês de vista. E nós decidimos exigir que eles fossem conosco para a viagem. Pensa numa viagem turbulenta, aqueles dois quebrando o pau no banco de trás, a gente do banco da frente tentando intervir, apartar, ministrar, aconselhar, né? Foi um negócio que eu ficava me perguntando o que é que eu fiz. Como a gente foi lá só para almoçar e não imaginava sair 00:30, acabou que nós chegamos em casa e tivemos que preparar as malas, preparar para a viagem, tudo de última hora, fomos dormir tarde, tínhamos que sair cedo. Então quando cheguei lá nessa viagem longa, ainda mais com a viagem turbulenta, com aquele tipo de passageiro, eu lembro que eu estava muito cansado, mas muito cansado. E esses irmãos, como era sábado, seguindo a tradição, que já não é mais só do Rio de Janeiro, virou propriedade do Brasil todo, nós nos ofereceram uma feijoada. E aquela feijoada, embalada com todo o cansaço, me turbinou, me preparou para dormir. Eu lembro que eu não vi a hora de sair do almoço para descansar um pouco, e o noivo me procura e diz para mim, pastor, o que é que o senhor vai pregar hoje à noite no meu casamento? Falei, não sei. Ele, como não sabe? Falei, meu amigo, casamento, eu falo de 10 a 12 minutos. Eu gosto que a cerimônia seja curta, rápida. Eu não gosto nem de pensar muito, né, para o negócio não ficar comprido. Eu vi a cara de decepção dele. Eu não sei o que ele tinha planejado, agora estamos falando do noivo, o amigo que eu ia casar. Eu não sei o que ele tinha planejado para a cerimônia dele. Eu acho que ele imaginou que ia ser um culto de avivamento, com cura, batismo do Espírito Santo, libertação, apelo para a salvação. Mas ele ficou frustrado, ele falou, você só vai falar 10 a 12 minutos. Falei, sim. Ele falou, eu te trouxe de longe porque o povo gosta de te ouvir. Falei, o povo vai me ouvir no domingo, quando eu pregar na igreja. Não precisa ser no sábado. Mas ele estava muito indignado com aquilo. Ele falou, não, pelo menos me prometa uma coisa. Falei, o quê? Que você vai orar a Deus e perguntar se Deus não tem uma palavra específica para o meu casamento. Falei, isso eu prometo. Desesperado que estava para dormir, quando me levaram para casa, onde eu estava hospedado, né? Eu simplesmente, antes de dormir, falei, senhor, prometi para ele, estou pedindo, se eu tiver alguma coisa para falar, aproveita agora enquanto eu vou dormir. Porque a tua palavra diz que aos seus amados, Senhor, dá enquanto dorme. Eu não quero nem pensar, não quero estudar, não quero fazer nada. Eu falei, eu mereço esse descanso, até porque eu estava fazendo hora extra para o Senhor. E eu fiz oração por desencargo de consciência. Falar para você que foi um ato de fé, não foi. E deitei e dormi. Eu não me lembro quanto tempo dormi, mas foram algumas horas. Enquanto eu dormia, eu posso te dizer como os profetas do Antigo Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor. Alguém me apresentou esse texto que eu vou ler com vocês. E alguém me explicou essas coisas que eu vou pregar para vocês enquanto eu dormia. E essa pessoa me disse que era isso que eu deveria pregar naquele casamento. Aquele dia eu bati meu recorde de demora num casamento. Falei 22 ou 23 minutos. Porque era muito conteúdo e por mais que eu corresse, não consegui fazer tão rápido. Hoje não estou com a mesma pressa, mas prometo não fazer da noite muito longa também. Mas quando eu acordei impactado com aquilo tudo, eu não me lembro de nada visual. É como se o sistema de vídeo no sonho tivesse desligado. Eu só lembro do áudio. A voz de uma pessoa falando comigo e explicando aquelas coisas. E quando eu acordei, eu tomei nota imediatamente daquelas coisas que eu ouvi. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas o que eu posso dizer é que essa palavra foi a base da restauração daquele casal que viajou conosco. A primeira coisa que eu pensei, falei, Deus deu essa palavra por causa desse casal. Mas aquele casal não foi apenas restaurado. Até hoje, eles estão trabalhando na restauração de casais. E de gente que estava no estado pior do que eles, porque até então eu nunca tinha visto ninguém pior do que eles. O amigo que se casou, alguns anos depois, ele veio ter um problema sério e o casamento dele sucumbiu. No momento em que estavam decidindo pela separação, ele e a esposa, meio que num gesto de despedida, resolveram assistir junto à cerimônia de casamento. Porque eu costumo dizer que os noivos não estão prestando atenção na pregação do dia do casamento. E nesse dia que eles assistiram, aquilo mexeu com eles. E essa palavra foi a base da restauração do casamento deles. Até hoje, eles estão sendo usados por Deus para restaurar outros casais. E já há 27 anos, eu tenho visto
testemunhos, assim, incontáveis testemunhos do que Deus fez a partir do entendimento dessa palavra. Então, dito isso, eu quero que você me acompanhe no Evangelho de João, aí no capítulo 2, do verso 1 até o 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metreta era uma medida de aproximadamente 40 litros. Nós estamos falando de 80 a 120, vamos mais na média de 100 litros em cada talha. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Acabei lendo o verso 12, mas nós vamos focar até o 11. A primeira coisa que me foi dito enquanto eu dormia, quando esse texto foi lido, é que essa era a história de um milagre num casamento. Eu comecei meu ministério muito cedo, garoto, e eu me trancava horas, todos os dias, em oração. Eu lembro que na época eu trabalhava num banco, do meio-dia até às 6, 6h30, saía de lá direto, para o colegial, hoje o chamado 2º grau, e eu bloqueei minhas manhãs, todas as manhãs, das 7 às 11. Eu ficava trancado no meu quarto orando. A maior parte do tempo orando em outras línguas. A Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E algo começou a acontecer como resultado daqueles meses trancado no quarto em oração. Quando eu ia ministrar, as pessoas começavam a testemunhar curas e milagres sem que a gente orasse. Havia cultos específicos onde sim, o Espírito Santo nos dirigia, começávamos a dar palavra de conhecimento, mas começou a ser uma tônica a manifestação dos milagres. Quando eu acabei indo para o ministério, deixando tudo de lado, o foco era avivamento, curas e milagres. Passamos a depender de Deus e ver milagres de provisão. Ou seja, àquela altura do campeonato, eu já tinha visto todo tipo de milagre, mas honestamente eu nunca tinha visto um milagre num casamento. Mas aquela pessoa me diz: olha, embora você tenha visto milagre em tantas áreas e não tenha visto num casamento, porque antes do meu eu falei para Deus: se o Senhor fizer algo para esse casal, eu nunca mais duvido de nada que o Senhor possa fazer para família alguma, para casamento nenhum. Porque eu falei para Deus: essa só é a praia que eu não vi muito milagre. E aquela pessoa no sonho, retomando minha conversa, dizia: essa é a história de um milagre num casamento. E ele diz: mas não é só um milagre. Ele diz: esse foi o primeiro dos milagres que Jesus operou. E aquela voz me diz: perceba que o primeiro milagre não foi um milagre de cura, não foi um milagre de provisão, não foi libertação. O primeiro milagre foi num casamento. E ele diz: isso não é acidente, não é aleatório. Ele disse: há uma área de necessidade onde Deus quer intervir, é nas famílias. A família é uma instituição divina. E esse é um ambiente onde Deus também quer operar milagres, inclusive no casamento. E aquilo me chamou a atenção, me inspirou a minha fé. E de repente ele me fez olhar para esse texto. Eu vou fatiá-lo para que a gente entenda melhor. Primeiro considerando o problema e a solução. Depois, em segundo lugar, ele me fez entender o processo do milagre. Para somente em terceiro lugar, falar um pouco sobre o resultado. Eu quero seguir essa ordem. Em primeiro lugar, eu quero falar do problema e a sua solução. O pano de fundo dessa história envolve o quê? A falta de vinho. O vinho acabou. Gente, festa de casamento naquela época não era como hoje. Normalmente,
As pessoas casam e têm uma festa de algumas horas, 2, 3 horas, não costuma ser muito mais do que isso. Quando você olha para os povos antigos do Oriente, incluindo os hebreus, era comum, você vai ver isso, né, em Sansão e outros exemplos bíblicos, que houvesse uma semana de festa. Eu fico imaginando o quanto custava, né, você bancar a comida uma semana para os convidados. Em algum momento, nós não sabemos quando, acabou o vinho. E quando o vinho acabou, Maria, mãe de Nosso Senhor que estava ali, ela já vai procurá-lo e diz, olha, acabou o vinho. Ela está provocando, né? E ele diz, olha, ainda não é chegada a minha hora. Ela não aceita não, vira para os servos e diz, o que ele mandar, vocês façam. Mas a pessoa que falava comigo no sonho, outro dia alguém falou, pastor, o senhor acha que era um anjo? Eu falei, honestamente, eu não sei dizer. Pode ser que tenha sido um anjo, pode ser que seja uma pessoa virtual só do sonho. Eu não vou inventar explicação para aquilo que eu não tenho. Mas essa pessoa me dizia o seguinte, foque no problema, a falta de vinho. E diz, mas olhe para esse texto não apenas como um relato histórico. Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E diz, há muito simbolismo, há muita tipologia no texto. Há uma perspectiva profética que você deve considerar. E ele me dizia, o vinho é uma figura na Bíblia da alegria. Salmo 104,15 fala do vinho que alegra o coração do homem. E como figura de alegria, ele é um dos símbolos da ação e da obra do Espírito Santo. E ele me disse, o que faltou nesse casamento foi alegria, prazer, realização. E ele diz, a história dos problemas da maioria dos matrimônios, ainda hoje, essa pessoa me dizia, é que o vinho tende a acabar. A alegria, o prazer, a realização tende a acabar. Algumas pessoas às vezes me perguntam, pastor, por quê? Eu digo, olha, os motivos podem ser muitos. Mas para mim, descarado, eu botaria na frente as diferenças. Você tem, no casamento, uma união de muitas diferenças. Existe um ditado que é muito verdadeiro, que diz que os opostos se atraem. Porque normalmente, enquanto solteiro, procurando alguém, uma companhia para a vida toda, a gente consegue enxergar numa pessoa diferente virtudes que nós não temos. Mas a gente acaba só enxergando, descobrindo depois de casa defeitos que a gente não tem. Porque no pacote não vem só virtudes diferentes, vem defeitos diferentes. E sabe, nós podemos falar de todo tipo de diferença. Nós podemos falar das diferenças do jeito de ser do homem e da mulher. Né? Um livro que eu dei muita risada, mas me ajudou muito no início do meu casamento, é uma literatura que até hoje eu recomendo. Ela não é evangélica, é secular, ela trata mais a perspectiva do comportamento. É o livro, não sei quantos vocês já leram, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Ele diz, parece que cada um veio de um planeta diferente e se encontrou aqui. E isso é muito real, porque o jeito de ser do homem e da mulher é muito diferente. Eu posso te dar alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, quando os homens se encontram, você raramente vai ver um homem elogiar outro homem, não na frente. Quando a gente encontra os amigos, como é que é? Funciona mais ou menos assim, e aí cabeção, Otis, e aí barrigudo, e aí careca, a gente só esculhamba. Mas quando um sai da roda, aí por trás, pelas costas, a gente diz, gente boa esse aí, os outros podem crer, mas ninguém vai elogiar ele na frente. Porque o homem raramente faz isso. A gente esculhamba na frente e elogia pelas costas. As mulheres são diferentes. Quando elas se encontram é só elogio. Emagreceu, você tá linda, tá. Mas quando uma sai, engordou. Quer dizer, não tem certo e errado aqui, gente. Os dois elogiam, os dois esculhambam. Mas o jeito de fazer é o oposto. Os homens se reúnem para já que o crente não tem happy hour, um lanchinho de fim de tarde. Para quem cresceu no interior de São Paulo como eu, a gente diria na época que era no máximo, quando a condição estava boa, era comer um pão com mortadela e tomar uma tubaína. Aí chega lá a conta, deu tipo R$37, estão em 4. Cada um puxa uma nota de R$20 e joga na mesa. O cara pode estar quebrado, desesperado, precisando de grana, mas ele quer fingir que está sobrando. Todo mundo joga vintão, ninguém pega nem o troco. As mulheres nunca fariam uma cena dessa, porque elas não têm esse orgulho para sustentar do homem, são de uma praticidade incrível. O que elas vão fazer? Uma delas vai pegar o celular, dividir a conta,
inclusive os centavos, todas elas vão tirar uma bolsinha de moeda de dentro da bolsa, para pagar inclusive os centavos, e vão quitar a conta certa. De novo, não estou dizendo que tem certo e errado, mas a gente pode ir longe. As diferenças do jeito de ser são enormes. Aí acrescente-se a isso diferenças de temperamento. Acrescente as diferenças de temperamento as de criação, como o pastor Marquinhos falou. Eu, por exemplo, quando me comparava com o pai que eu tive, na minha maneira de tocar e conduzir meu casamento, eu me achava um anjo. Porque papai, assim, coronel era patente baixa, pro estilo mandão dele, né, dominante dentro de casa. Mas o que eu não sabia é que minha esposa cresceu num ambiente com uma figura paterna totalmente diferente da minha. Meu sogro era um sossego, não levantava a voz para nada. Então, enquanto eu me comparando com meu pai, me achava um anjo, ela me comparando com o dela, me comparava mais para um demônio. Porque ela dizia estouradinho, exaltadinho, e eu achando que estava arrasando. Tipo assim, isso aí é uma versão melhor na próxima geração. Sabe, as diferenças são gigantes. As diferenças de criação geram alguns desafios para nós. Por exemplo, quando Kelly e eu chegamos da lua de mel, fomos fazer a primeira compra no supermercado. Quando chegamos no supermercado, eu lembro exatamente quando eu tirei o vinagre da sacolinha e guardei na geladeira. No dia seguinte fui procurar o vinagre, não estava na geladeira. Perguntei para minha esposa, meu amor, não achei o vinagre, ele não está mais na geladeira. Por acaso você teria guardado em outro lugar? Ela falou, sim, claro, guardei no armário. Eu falei, por quê? Ela disse, porque ele não estraga, ele não precisa ficar na geladeira. Eu falei, mas eu gosto dele geladinho. Ela falou, não, meu amor, você gosta da salada geladinha, mas o alface já está na geladeira. Você não precisa de um vinagre gelado. Eu como não. Ela falou, meu amor, quando você toma limonada, a água está gelada, o limão está gelado, o açúcar não precisa estar gelado. Quando eu perdi a razão, apelei. Falei, minha avó guardava na geladeira, minha mãe guardava na geladeira, e eu quero guardar na geladeira. Ela olhou para mim e falou, minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, eu quero guardar no armário. Não falei nada, peguei no armário, usei e guardei na geladeira. Ela ia tirar da geladeira, punha no armário, eu tirava. Gente, eu não sei quanto tempo isso levou. Pensa num vinagre móvel lá em casa. Esses dias alguém me perguntou, onde é que está? Eu falei, lógico, está no armário. Já no início do nosso casamento, minha mulher usou de astúcia comigo. Um dia eu parei o carro na oficina fazer alguma coisa, ela foi dar uma opinião. Eu falei, amor, esse negócio de carro deixa com os homens. Assim como o negócio da casa eu deixo com você. Ela falou, por mim fechou. Você manda no carro, na casa? Eu falei, fechou. Quando eu falei fechou, ela me deu a mão. Falou, minha primeira medida como quem manda na casa oficialmente, o vinagre fica no armário. Eu preferia que ela tivesse dado opinião no carro. Mas você vai descobrir coisas que nunca imaginou. E não tem curso de noivo que prepare você para pensar onde é que vai guardar o vinagre. E se resolver isso, vão surgir outras questões. A verdade é que quando as diferenças vão aparecendo, somada a tantas outras coisas, nós podemos viver desgastes que começam a contribuir para que o vinho, a alegria, o prazer, a realização desapareça. Mas se esse é o problema, mais importante do que reconhecê-lo, é a gente focar no quê? Na solução. De onde veio a solução? Do fato de que Jesus estava lá. Ele não foi chamado de última hora quando o problema surgiu. Ele foi convidado para estar no casamento. A Bíblia diz, sua mãe também foi convidada, ele e os seus discípulos foram convidados. E quando o problema surgiu, porque estava lá, pôde agir. E algo que eu e você precisamos entender é a importância de cultivar a presença de Deus nos nossos matrimônios, nas nossas casas. Gente, vamos olhar para Adão e Eva. Quando Deus criou o primeiro casal no jardim, eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo santo dia ele ia visitar os dois. Ele está dizendo, vocês podem festar à vontade, mas eu quero ser parte da vida de vocês, eu não quero estar longe. E eu e você precisamos entender, não significa que quem nunca o teve não possa buscar ajuda nessa hora, mas cultivar a presença dele fará toda a diferença quando as necessidades surgirem. E quando eu olho para esse texto, algo que fica muito claro para mim é que mesmo não tendo sido chamado na hora do problema, mas sim porque estava ali, ele pôde intervir. Agora, na hora dele intervir, nós vemos algo interessante. A mãe fala para os serventes, façam o que ele
mandar. Se nós queremos ter milagres nos nossos matrimônios, nós precisamos entender a importância de obedecer ao que ele fala. Tudo aquilo que eu vou falar não faz sentido se você não tiver um coração inclinado a sujeitar-se à palavra de Deus. Porque algumas pessoas, simplesmente, elas chegam no final da reunião e querem que, com uma oração, a gente conserte o que eles levaram a vida inteira, trabalhando contra e sem sequer arrumar os princípios que foram quebrados. Eu gosto sempre de usar uma frase: o princípio que você quebra vai quebrar você. É uma questão de tempo. E muitas vezes nós queremos a reversão do quadro sem consertar. A mãe diz: faça o que ele mandar. Tipo assim, se obedecer o que ele fala, é a garantia de que nós podemos viver milagres. Então nós temos o problema, a falta de vinho, mas nós temos a solução, que procede de Jesus. Dito isso, em segundo lugar, eu quero destacar aqui o processo do milagre. O que Jesus fez não é um trabalho só de Deus, unilateral. Porque a gente vê que ele mobilizou pessoas. Os próprios serventes foram mobilizados. Algumas coisas aconteceram. Interessante notar que a Bíblia diz que haviam ali 6 talhas de pedra. O número 6 também tem um significado. Os números na Bíblia têm um significado comum, que se repete. Número 1, por exemplo, fala de uma unidade absoluta. O 2 fala de testemunha, por isso você vai ver Jesus mandando os discípulos de 2 em 2. O 3 fala de uma outra dimensão de unidade, que eu não vou explicar aqui. O 4 fala de universalidade. Sempre que Deus está oferecendo algo ao mundo todo, você vai ver o número 4. É interessante que nós temos 4 evangelhos. Essa lógica se mantém em toda a Escritura. Número 5 fala da graça. Número 7 fala de totalidade ou perfeição. O 8 de recomeço. O 9 de frutificação. O 10 de prova ou de juízo. Tanto que Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo, mas 10 pragas para julgar os egípcios. Mas o número 6, na Bíblia, é número de homem. A Bíblia nos diz, lá em Gênesis 1, 27, também no 31, que o homem foi criado no 6º dia. E quando você chega em Apocalipse, você vai ver a Bíblia falando do número 666. E a Bíblia diz assim, número de homem. A maioria dos crentes, eu brinco que a gente tem a superstição gospel. A maioria dos crentes tem problema quando vê o número 666. Se a placa do carro for 0666, o crente diz, não compro, e ainda deve largar um tá amarrado. Eu trabalhei numa agência bancária, não era o número da agência, mas o número do prédio na rua era 666. Toda vez que eu entrava, só faltava largar um cruz credo, o sangue de Jesus tem poder, coisa do gênero. Porque a gente acaba criando superstição, mas a Bíblia não diz que é número do Satanás, diz que é número de homem. O número 6 em toda a Escritura fala de algo que é humano, e a Bíblia está dizendo que haviam ali 6 talhas. A participação do homem não se vê só pelo trabalho dos servos, mas no simbolismo do número 6. E eu e você precisamos entender que esse milagre não depende só de Deus. Ele depende de nós e da nossa participação. Também não vamos vivê-lo sem Deus. Mas Deus, de alguma forma, decidiu que não vai fazê-lo sem a nossa participação. A segunda coisa que me explicaram sobre a tipologia diz respeito às próprias talhas. Honestamente, eu não sei qual é a etimologia, a origem da palavra. Mas essas talhas de pedra eram pedras talhadas. Eu não sei se é por isso que uso o termo talha. Eu já estive em Caná da Galileia algumas vezes, e há uma igreja que mantém preservado dentro de uma estrutura de vidro, uma dessas pedras que remontam ao 1º, no máximo 2º século da era cristã, que nos ajuda a entender o que é que o texto diz. Ela é uma pedra mais ou menos assim, da altura do meu peito, maior que o púlpito, mais ou menos dessa largura. Por quê? Para armazenar em torno de 100 litros, de 80 a 60, um vaso de barro normalmente não aguentava o peso e a pressão da água, ele rompia. Então, quando queriam armazenar uma quantidade maior de água, eles cavavam a pedra. Porque a medida não é precisa, 2 ou 3. Porque o tanto de água que cabia dependia do quanto a pedra tinha sido talhada, cavada. Alguns conseguiam cavar um pouco mais, talvez a parede não fosse tão grossa, de outros, maior. E aquilo não era uma medida perfeita. O interessante é que a Bíblia não apenas fala do número 6, mas fala de uma talha de pedra. E nesse dia, no sonho, aquela voz falava comigo.
dizia, isso também não é uma coincidência, não é aleatório. Quando perguntaram para Jesus, em Mateus 19, sobre a questão do divórcio, Jesus dá uma resposta que eu e você não podemos ignorar. Inclusive, se você for rápido de endereço, eu quero que você abra comigo e leia. Verso 3 de Mateus 19 diz, vieram a ele alguns dos fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu ele, verso 4, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que diz, por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Alguém disse, se você quer entender o propósito de algo, volte à origem. Onde é que Jesus vai para falar do casamento? Lá na origem, no primeiro casal. E diz, o próprio Deus determinou que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, e a partir de agora os dois são uma só carne. Ele está dizendo, no plano de Deus, não cabe a ideia da dissolução. Aí eles retrucam. O verso 6 diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E ele ainda diz, portanto, o que Deus juntou não separe o homem. O verso 7 diz, replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? A lei de Moisés permitia o divórcio. E a pergunta que eles vieram fazer é, pode divorciar por qualquer motivo? Eles não estavam perguntando se pode ou não pode. Mas quando Jesus apresenta a seriedade do casamento, onde não deveria ter ideia de solução, mas pelo contrário, de se preservar a união, eles perguntam, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Olha a resposta de Jesus no verso 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo que Moisés institui da parte de Deus depois, é uma exceção, mas não a revelação do propósito. Ele diz a razão da exceção, a dureza do coração de vocês. Mas sabe o que Deus diz em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, quando ele anuncia a chegada da nova aliança? E diz, eu vou tirar de vocês um coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne. Jesus está dizendo agora, na nova aliança, o coração de pedra, a dureza de coração, que não permitia um casamento sobreviver, ela está sendo removida. E agora, nós podemos voltar ao plano original. Então Jesus está dizendo que Moisés deu, foi em caráter de exceção, não foi assim antes, não será assim depois. O divórcio tem sido banalizado no meio cristão. Mas quando nós olhamos para a doutrina bíblica, nós tínhamos que tratar esse assunto com muito mais seriedade. Agora, o que eu e você precisamos entender, que as talhas falam da dureza do coração. Boa parte do nosso problema, gente, diz respeito à dureza do coração. Quando a gente olha a essência do que é ser cristão, Jesus disse, se alguém te bater na face, vira outra. A nossa inclinação não é essa não, a gente bateu, levou. Mas nós queremos viver a plenitude do Evangelho sem os passos do Evangelho. Ele disse, se te obrigar a caminhar uma milha, vai a segunda. Se alguém quiser tomar em demanda a sua capa, entrega também a túnica. Tente imaginar você um casamento onde, em vez de brigar por tudo, a gente entende o que é ceder. Mas a maioria de nós não consegue pensar numa perspectiva parecida. Por quê? Por causa da dureza do coração. Mas é exatamente aqui, no cerne do problema, que Deus quer mexer. A outra coisa que essa pessoa falou comigo naquele sonho, foi que eu não poderia ignorar a água. E diz, a água foi a matéria-prima do milagre. E diz, Jesus poderia ter estalado os dedos e ter feito aparecer vinho numa pedra vazia, numa talha vazia. Mas por alguma razão ele decidiu não fazer. Ele diz, primeiro vocês encham de pedra. Ele está dizendo, encham a pedra de água. E essa é a parte de vocês. Ele diz, depois que você coloca a água na talha de pedra, eu transformo em vinho. A água é a matéria-prima do milagre. E se nós não entrarmos com a matéria-prima, ele não vai trazer o produto final. O que a água simboliza? No Novo Testamento, ela tem dois significados básicos. Em Efésios 5:26, quando a Bíblia está falando de como o marido deve amar sua esposa, a esposa sujeitar ao marido, na figura de Cristo e a igreja. A Bíblia fala, dando exemplo, que Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja.
Ele diz para santificar pela lavagem de água da palavra. Um dos significados da água nas Escrituras é que ela simboliza a palavra, inclusive no processo santificador de limpeza. Mas um outro significado da água sempre está relacionado à ação do Espírito Santo. Em João no capítulo 7, os versos 37 a 39, nós vemos que no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus se levanta e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto diz: isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Alguém me perguntou: pastor, se a água simboliza essas duas coisas, tanto a palavra como a ação do Espírito Santo, do que o texto está falando? De qual delas? Eu respondi para as pessoas, eu não perguntaria de qual delas. Eu apenas entenderia que ele está falando das duas coisas. Nós precisamos ser cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Aliás, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando falta uma dessas coisas, nós estamos incompletos. Se você perguntar ao pássaro qual das duas asas é mais importante, é lógico que o pássaro não responde, mas se pensasse como nós, diria o quê? As duas são necessárias. O que eu e você precisamos entender e crer é que quando decidimos, apesar de uma talha de pedra, nos encher da água, e aqui nós podemos dizer algo mais. A lógica é que quanto mais água tivesse dentro da talha, mais vinho Jesus poderia operar. E já que essas talhas eram pedras talhadas, quanto mais eu e você nos deixamos ser trabalhados por Deus, mais podemos ser cheios da palavra e do Espírito Santo. E quanto mais cheios estamos, maior é a intervenção que Deus pode operar. Gente, ao longo de 27 anos de matrimônio, eu tenho percebido que a compreensão da palavra faz toda a diferença no relacionamento. Eu e minha esposa, quando casamos, descobrimos depressa essa diferença do tom de voz. Eu tentava explicar para minha esposa: não é que eu falo alto, meu pulmão é que é forte. Às vezes ela dizia: tu deve ter uns 8 pulmões aí dentro. Porque quando percebia já estava falando alto. Mas a gente começou, logo recém-casado, a discutir, não no sentido de brigar, mas discutir um assunto que não. Ela falava na época, não fala mais isso hoje, mas é o que a maioria das esposas se queixam com os maridos. É a famosa frase: não é o que você fala, é como você fala. E eu dizia: meu amor, não pode ser assim. Eu falei: às vezes você acha que um tom exaltado, o como eu falo, é pior do que? Então, se eu xingar alguém num tom dócil, está tudo bem? Eu dizia: claro que não, e nem você vai concordar com isso. Eu dizia: não é um ou outro. Eu acho que o que fala é o que tem que ser levado em conta. E minha esposa dizia: eu acho que é o como. Gente, nós ficamos nessa briga um tempão. Briga assim, só de argumentação, nunca virou uma briga séria. Mas um dia nós fomos fazer uma visita pastoral. Eu lembro que na época essas coisas de portão eletrônico era novidade. Então eu cheguei na casa, veio de campainha, já era um interfone, era um negócio chique. Aí quando apertei o dedo, me identifiquei lá, a hora que tocou a pessoa disse: estou abrindo. E aí nós vimos aquele portãozão abrindo sozinho. E eu lembro que eu fiquei impressionado, falei: uau. Mas enquanto o portão começou a abrir, saiu um cachorrinho, um filhotinho. Viu a chance dele correr para a rua e ele saiu na disparada. E eu cerquei para ele não ir para a rua, porque eu pensei: pode ser atropelado o bichinho. Mas era um filhotinho, bem pequenininho, uma bolinha de pelo. E aí não tinha ninguém, o povo da casa ainda não tinha chegado. E eu comecei a tirar onda com a minha esposa, falando com o cachorro. Eu dizia: mas tu é um cãozinho estúpido, não é? Querendo ir para a rua, ser atropelado, só bolinha de pelo. Mas eu falava do jeito que as mulheres falam com o nenê. Mas esculhambando o cachorro. Ela disse: pode parar que eu estou entendendo. Eu não sei quanto tempo a gente levou nessa discussão, nessa medição de força. Um dia eu estava lendo a Bíblia, eu caí em Colossenses capítulo 4, verso 5, que diz assim: a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para saberes como responder a cada um. O que Deus precisou mostrar para ela é que o que também conta, e para mim o como também conta. Não é um ou outro, eram as duas coisas. Mas quando você bota material para dentro, a palavra, Deus tem o que trabalhar em você.
Eu tenho percebido que em momentos onde minha esposa quis dar algum conselho, orientação, abrir um debate, e eu não estava aberto. Minha esposa um dia falou, eu devia ter feito um curso de direito antes de casar com você para saber argumentar. Eu dizia, meu amor, se você provar o ponto, a lógica, estamos juntos. Se for uma coisa eu acho, é muito difícil decidir. E eu lembro de um dia, eu estava no meu quarto orando, aquele momento quebrantado, facinho. Daqui você fala para Deus, pode pedir qualquer coisa. E o Espírito Santo falou para mim, algo parecido com o que ele falou para Abraão, ouve Sara, sua mulher. Eu falei, sério que o Senhor vai ficar do lado dela? Porque na cabeça da gente sempre é uma medição de força. Ele diz, eu estou do lado dos dois. Ouça a sua mulher. Sabe quando você tem a palavra e o Espírito Santo? Há momentos onde aquilo que nas nossas limitações a gente não conseguiria, Deus vai nos dirigir. Quando as pessoas nos perguntam, pastor, qual o segredo de um casamento bem-sucedido, de filhos bem criados? Eu costumo dizer às pessoas, colocamos um versículo no nosso convite de casamento. Lá do Salmo 48, acho que 10, se não me engano. Falando de Deus, Ele será o nosso guia até a morte. A gente decidiu andar pelo que a palavra de Deus diz e pela liderança do Espírito Santo. Isso tem feito toda a diferença. Quando eu e você resolvemos encher de água as talhas, Ele pode fazer o milagre dele. Quem está entendendo? Terceiro e último lugar, o resultado. Os resultados do milagre operado por Jesus também têm uma mensagem. O Messala primeiro ficou impressionado com a qualidade do vinho. Ele diz, primeiro as pessoas costumam servir o bom vinho e depois o inferior. Alguns acreditam que isso é uma medida econômica. Então, depois dos primeiros dias de festa, que as pessoas já ficaram impressionadas com o bom vinho, era uma medida econômica, vão meter vinho barato. Um dia desses, um enólogo, eu fiquei impressionado, descobri até o nome que eu não sabia, que é desses experts em vinho, falou, pastor, pode não ser só uma medida econômica. Ele falou, imagina que o vinho daquela época, principalmente depois de ser trazido para ser servido e aberto, ele não estava mais numa condição adequada de armazenamento. E pode ser que ao longo de uma semana de festa, o vinho comece aos poucos passar por aquele processo onde lentamente vai se transformando em vinagre e talvez o mesmo vinho que era bom no início, ficava ruim no fim. Então não vou advogar o porquê o vinho servido depois era inferior. Mas fato é que mesmo quando não acabava, tendia a baixar a qualidade. E é isso que muitos casamentos, onde o vinho não acabou, às vezes eles vivem. Pode até não ter acabado, mas a qualidade não é a mesma. Mas quando Deus intervém, Ele não devolve só aquilo que se perdeu. Ele oferece algo de uma qualidade melhor do que aquilo que se tinha antes de ter sido perdido. Uma das coisas lindas é quando eu ouço aqueles dois casais, de quando Deus me deu essa palavra 27 anos atrás, que até hoje estão restaurando pessoas. É quando eu ouço eles dizer, o que nós vivemos hoje é melhor do que qualquer coisa que nós vivemos antes da crise. O que veio depois da restauração é melhor. E nós precisamos acreditar que Deus não quer te dar uma espécie de pneu recalchutado apenas. Ele pode te dar o que você nunca teve no seu matrimônio. Mas, uma outra coisa a ser destacada no resultado, é quando Deus faz um milagre como esse, o resultado não visa apenas aquilo que o casal pode provar. Certamente Jesus estava interferindo, salvando a festa daquele casal. Mas Ele não fez algo só para eles. A Bíblia diz que Ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Algo que eu comecei a perceber ao longo do tempo, que toda a intervenção que Deus faz nas nossas vidas, Ele não está de olho só na gente. Deus tem uma capacidade de administrar as coisas. Aliás, no reino de Deus, na economia de Deus, não tem lugar para desperdício. Você vai ver que até quando Jesus multiplica pães e peixes, Ele diz, recolham o que sobrou para que nada se perca. Na mentalidade de Deus não tem desperdício. E Deus não desperdiça milagre. Além de fazer algo por nós, Deus tem uma clara intenção quando faz algo por nós, nos colocar numa vitrine, para que a glória dele seja manifesta. E não só ele seja exaltado, mas isso provoque a fé de outras pessoas, para crer naquilo que ele também pode fazer por elas. E quando nós vivemos o milagre no casamento, nós não só podemos ter essa bênção, uma alegria, uma realização de um vinho melhor do que antes, mas ainda podemos ser colocados por Deus numa vitrine,
de maneira a promover glória para Ele e inspirar outros. Eu não sei você, mas quando eu penso nesse combo, além do vinho, que por si já é muito atraente, alegria e realização em níveis maiores, você ainda promover a glória de Deus e despertar a fé de outros. Quando nós vivemos intervenções de Deus, Deus passa a nos usar para inspirar outros a viverem intervenções também. Eu lembro de um casal que chegou na nossa igreja, ela tinha se convertido primeiro, eles já estavam separados, ela começou a ser desafiada a crer e orar por restauração, embora tenha tido um relacionamento péssimo. Ela dizia, se Deus restaurou minha vida, pode restaurar dele. E, finalmente, esse homem também teve um encontro com Cristo, uma conversão impactante. E por causa da conversão de ambos, Deus trabalhou o coração deles e eles voltaram, restauraram o casamento. Gente, é impressionante quanta gente aquele casal trouxe para a igreja. Sabe por que a maioria via? A maioria deles que chegavam convidados por ele dizia, o que nós vimos na vida desse casal prova que Deus existe. E, pastor, esses dois se mereciam, não prestavam. Mas o que aconteceu com eles, e quando a gente vê hoje a forma como eles vivem, Deus tem que existir. Todo mundo falava a mesma coisa. E eu ficava pensando, eles não apenas passaram a ter algo melhor do que antes, trocando a tragédia por algo prazeroso, mas Deus passou a ser exaltado. Deus os colocou numa vitrine, pessoas passaram a ser atraídas. É isso que Deus planeja para a sua casa. Agora eu quero dizer de uma forma especial para essa igreja nova, recém-formada. E você sabe muito bem o porquê. Haverá uma marca no DNA dessa casa, local. Não estou falando só de toda a Advec, existe aquela identidade, a igreja da palavra, séria com Deus, mas estou falando aqui. Haverá uma marca distinta de restauração de famílias e de casamentos. E eu creio que essa palavra é profética para o curso da igreja e não só para essa semana. E eu espero que você a receba no seu coração em nome de Jesus. Gostaria que a gente ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos. Se você é solteiro, não é casado, mas sonha com isso, eu quero te dizer que desde solteiro eu orava pela minha esposa, eu orava pelos meus filhos, eu orava pelos meus netos. Nunca é cedo para começar a orar por esse assunto. Mas se você é casado e o seu cônjuge está aqui, eu gostaria que vocês orassem juntos, se for possível. Se você é casado e o seu cônjuge não está aqui, eu quero que você ore não apenas por si, mas por ele e pelo matrimônio. Eu gostaria que nós começássemos orando, em primeiro lugar, pelos casamentos aqui representados. Depois nós vamos orar de uma forma geral pelas famílias e por necessidades. Espírito Santo, teu propósito essa noite não é apenas trazer informação e nem só uma aula bíblica. Nós sabemos, como diz Romanos 10:17, que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. E eu sei que o Senhor está despertando fé nos corações. Nós sabemos que o milagre vai requerer mais do que apenas fé da nossa parte. A fé precisa nos movimentar numa atitude, numa conduta, ela tem que se expressar por meio de obras. E será necessário alinhamento com a tua palavra. Será necessário rendição e entrega ao Senhor. E eu oro hoje não apenas por entendimento espiritual, mas eu oro por aquele toque do Senhor que provoque resposta, correspondência em cada um. Eu oro por cada casamento aqui representado. Eu sei, ó Deus, que somos imperfeitos e não haverá nenhuma transformação instantânea que mude isso. Mas nós oramos que o curso da vida matrimonial possa ser marcado pela visitação do céu, por essa característica de um milagre no casamento. Eu oro por aqueles cujo vinho acabaram e a esperança também, que o Senhor mude a maneira como eles estão olhando a situação. Mas eu oro também por aqueles cujo vinho não acabaram, para que nem chegue a esse ponto. Talvez haja aqueles que só estão vivendo a queda da qualidade e já podem ver mudança. Enfim, ó Deus, nem há como enumerar as possibilidades de aplicação da tua palavra, mas eu oro que o teu Espírito Santo traga aquela aplicação personalizada no coração de cada um. E mais do que isso, nós oramos por um sopro de vida.
Nós oramos que a mão do Senhor se estenda. Nós oramos que este ano de 2023 se inicia. Seja um ano de muita restauração familiar e restauração matrimonial na vida desse povo. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Muito mais do que apenas resistir os ataques do inimigo. Nós oramos, ó Deus, que a tua mão se estenda, que o teu poder se manifeste. E que no final desse processo de intervenção, o Senhor seja exaltado. E as pessoas possam crer no Senhor, por conta daquilo que o Senhor tem demonstrado. Nós oramos em nome de Jesus. Essa hora eu clamo pelas demais necessidades familiares. O Senhor prometeu por meio de Malaquias, queria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós oramos, ó Deus, que haja reconciliação geracional. Nós oramos, ó Deus, que a mão do Senhor se estenda. E que os lares que estão vivendo debaixo de um ataque cerrado do inimigo tenham a capacidade de levantar o escudo da fé e apagar os dardos inflamados do maligno, debaixo do conselho do Senhor e da liderança do Teu Espírito Santo. Nós oramos por aqueles familiares que ainda não se converteram, que toda cegueira espiritual caia por terra e que lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Nós oramos por aqueles que se esfriaram espiritualmente ou até mesmo se desviaram e que haja restauração e que esse seja um ano, ó Deus, onde de fato as pessoas possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós oramos que o Senhor toque toda forma de necessidades. E desde já, pela certeza de que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente sua vida, sua casa, sua família. Foi um privilégio poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor. E alguém tem que tomar esse microfone de mim, Marquinhos, e terminar essa reunião. Deus abençoe cada um de vocês.